Olá, graça e paz. Eu me chamo Robson. Bem-vindo ao canal Teologia Fundamental. Que nesse vídeo você possa ser abençoado e edificado, pois aqui nós estamos para divulgar e comentar tudo aquilo que é sobre o cristianismo e algumas outras coisas. E aqui nós estamos hoje para fazer uma resenha, não uma, mas duas, né? Que é de dois livros da editora Chamada, que são realmente livros excelentes, extraordinários. Um dos autores tem uma linguagem muito fácil, muito acessível, né? E que diz muito a respeito da nossa atualidade. Às vezes o livro pode parecer de 1 ou 2 anos atrás, mas a neutralidade dele, a sua convicção naquilo que o escritor tem passado é de uma grandeza e que nos traz muito, muito ao conhecimento da nossa atualidade, do que o mundo tem passado. E o primeiro que eu quero apresentar é esse aqui, ó. A Apostasia Vindoura, da editora Chamada. Dá para ver aí direitinho. São dos autores Mark Hitchcock e Jeff Kinley, da editora Chamada. Eu vou estar lendo aqui esse resumo que geralmente tem os livros, né? Você está estando assim um pouco por dentro do que o livro, qual é a proposta do livro. Estamos prestes a ver uma grande apostasia na igreja? A Bíblia nos adverte que os últimos dias serão tumultuados. Em nossa época, o mundo parece estar perdendo o controle, criando medo, confusão e incerteza. Além de violência, pestilência e epidemias, a Bíblia prediz um grande afastamento de Deus no fim dos tempos. Estudiosos bíblicos chamam isso de a grande apostasia. Estamos vendo evidências atuais na igreja dessa grande rejeição da sã doutrina? Os conhecidos teólogos Mark Hitchcock e Jeff Kinley se unem para examinar as evidências e tendências alarmantes dos líderes da igreja de hoje. Eles já estão simplesmente dizendo às pessoas o que elas querem ouvir, como a Bíblia prevê claramente. A grande apostasia está chegando, mas será que ela está mais perto do que imaginamos? O que isso significa para o futuro? Deixe Mark e Jeff guiarem você nos dias difíceis que temos pela frente. Esse livro, ele diz a respeito do capítulo de Timóteo, 2 Timóteo 4:3, que eu vou ler aqui, que tem na orelha do livro. Ele tem uma orelhinha, né? É boa para não fazer aqueles amassadinhos na ponta. 2 Timóteo 2, capítulo 4, 3 e 4 versículos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui nesse livro, a apostasia vindoura, não é aquela apostasia que nós vemos em Tessalonicenses, que virá a apostasia. Faz parte também. Mas só que o tema principal é a apostasia em que o povo ele já não está mais buscando a Deus. Onde a própria igreja, onde Paulo fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E isso é o que nós temos visto. Quem está com os seus ouvidos abertos, seus olhos atentos, consegue enxergar que a igreja ela não passa mais por aquele ensino, aquele ensino fundamentado realmente na palavra, uma pregação realmente voltada na palavra, que Cristo seja o centro, mas mostra que a igreja tem encaminhado realmente para a apostasia, ou seja, ficar com uma igreja fria, afastada de Deus. Conhece a Deus, mas não tanto assim. Conhece de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Esse livro, ele traz realmente excelentes explicações a respeito desta apostasia e nos faz refletir a respeito do que acontece muitas vezes dentro da nossa igreja. Que às vezes nós vemos
mas por confiar nas pessoas que são a liderança, deixamos passar e não tomamos um partido a favor da palavra, da Bíblia, da verdadeira palavra de Deus. Aqui nesse livro eu até fiz umas marcações que eu achei frases bem importantes, bem interessantes de estar guardando. Uma deles aqui, ó, na página 151, que o autor diz: o cristianismo não é um buffet de verdades bíblicas, onde evitamos os itens que não passam no nosso teste pessoal de gosto. Não somos nós que definimos o menu da verdade, mas Deus. Ele quer dizer o quê? Que as pessoas buscarão nos últimos dias mestres que falarão aquilo que elas querem ouvir, que seleciona aquilo que vai ser pregado, temendo muitas vezes a represária e temendo muitas vezes aquilo que as pessoas vão dizer do pregador. Deus não chamou a gente para ter medo de falar a verdade, mas sim para levar as pessoas até a verdade. E tem outra aqui também, na página 143. Ó. O que está acontecendo hoje não é coincidência ou casualidade. Satanás está liderando uma investida global contra Deus e contra o homem, a fim de pavimentar o caminho para a apostasia final predita em 2 Tessalonicenses 2, 2 e 3. Ou seja, a apostasia que vai levar o afastamento de Deus, aliás, do homem para com Deus. E esse livro aqui ele traz uma excelente explicação, uma excelente obra didática, para que você, se você é um leigo nas escrituras, mas você tem visto que alguma coisa tem estado errada, esse livro vai ajudar muito a você não ir por caminho da apostasia, mas sim pelo caminho da verdade. Tá aqui, ó, uma excelente indicação, Apostasia Vindoura, da editora Chamada. Ok? E o outro livro, também da editora Chamada, é esse aqui, ó, O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações, do autor Dave Hunt, também da editora Chamada. Vamos ver aqui, ó, editora Chamada. Esse aqui é um livro bem grossinho, né? Esse livro aqui, se você tem visto aí, ou se você viu nesses últimos dias, os ataques têm acontecido entre Israel, os palestinos. Esse livro aqui parece que foi escrito nesses dias, mas já tem um tempo, porque esse autor, David Hunt, ele já está com o Senhor. Mas o ano desse livro, quando foi lançado, aqui ó, a sua primeira impressão, 2006. Aqui ó, 2006 na ficha catalográfica. E quando você lê esse livro aqui, você vai começar realmente a entender. Ele não substitui a Bíblia, não é isso que eu estou falando, mas traz um clareamento para a mente a respeito de todos os inimigos de Israel, que você vai ficar impressionado com os acertos que esse autor aqui fez. Ele era um estudioso sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, né? Eu vou estar dando uma lida aqui na sinopse que tem atrás do livro, para você ter uma noção. O ataque militar global contra Israel é só uma profecia nefasta e mirabolante? Ou é uma realidade iminente de proporções mundiais? E aqui ele dá um versículo no livro de Zacarias, né, onde está proposto o seu livro. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja.
Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias 14:2 e 12, versículo 3. Essa é uma profecia terrível, de linguagem precisa. Mas por que Deus enviaria todas as nações contra Jerusalém e Israel para castigá-las? Deus apresenta duas razões muito claras. Por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Joel 3:2. Israel foi conquistado por muitas nações no passado, mas os conquistadores nunca dividiram a terra. Isso ocorreu só recentemente pela primeira vez na história. Todas as nações se uniram para fazer a partilha e serão punidas por Deus. O palco já está montado. A encenação desse drama envolverá o mundo inteiro e você está com o roteiro nas mãos. Ou seja, esse roteiro que ele diz é a Bíblia, e esse livro aqui ajuda muito a entender as profecias bíblicas. Sobre o autor, Dave Hunt é autor e conferencista mundialmente conhecido. Ele escreveu mais de 25 livros com tiragem total acima de 4 milhões de exemplares. Dave Hunt faz muitas palestras nos Estados Unidos e entre outros países, sendo também frequentemente entrevistado na rádio e televisão por causa de suas profundas pesquisas em áreas como profecias bíblicas, misticismo oriental, fenômenos psíquicos, seitas e ocultismo. Aqui está como atual, mas ele já não está mais entre nós, já foi pela glória, sim, Dave Hunt. Aqui, só esse livro aqui, existe 7 páginas de recomendações. Essas são recomendações, se você puder ler aqui, ó. Olha só quem são as pessoas que estão recomendando esse livro. Simon Eren, general da reserva das Forças de Defesa de Israel. Um dos mais famosos generais israelenses de todos os tempos. São aqui, 7 páginas só de recomendações. Mais recomendações, né? Eu vou ler só um aqui, que é um pouquinho mais curtinho. Joseph Farah, fundador do site worldnetdaily.com. O que está acontecendo no mundo? Para onde caminhamos? Qual o significado disso tudo? Dave Hunt tem as respostas. Este livro é um toque de despertar para um mundo sonâmbulo que tenta entender acontecimentos que foram previstos no maior livro de todos os tempos, a Bíblia. Então são pessoas aqui, olha, sargento da reserva dos Exércitos dos Estados Unidos, David Funk, e outros. Aí aqui a folha de rosto, a segunda folha de rosto com uma dedicatória, né? Aqui, como eu já mostrei, a ficha catalográfica e os capítulos do livro. Esse livro, se você quer entender realmente essa guerra que acontece no mundo do Oriente Médio, né? Os países árabes muçulmanos que sempre estão contra Israel. E muito ao contrário do que você pensa, esse livro vai despertar para uma coisa que às vezes nós estamos adormecidos a respeito dos inimigos de Israel. Quando nós lemos na Bíblia que Deus vai juntar todas as nações contra Israel, e você fala, não, mas os Estados Unidos, ele é amigo de Israel. A Inglaterra é amiga, é parceira de Israel. A França é amiga, parceira de Israel. Nem tanto assim. Depois que você puder ter a oportunidade de ler esse livro aqui e começar a buscar nos noticiários as coisas que acontecem, você vai ver que nem todo mundo é realmente amigo de Israel. Mas são pessoas que tentam buscar se infiltrar para poder destruir, como se fosse um cavalo de Troia, né? Dá um presente lá, chega aquele cavalo de Troia,
Quando o cavalo está lá dentro, o inimigo se revela. E aqui ele traz um despertamento muito sério a respeito das religiões, principalmente a religião do Islã, e faz com que você entenda realmente qual é o propósito de Deus no final dos tempos. É um excelente livro. Se você tiver a oportunidade, e alguma coisa também, assim como o autor David Hunt, eu também acredito que o anticristo ele virá pelo Oriente Médio. Será um dos inimigos diretos de Israel. Não vai ser aquele dominador, né, aquele homem europeu bonitão, político correto, que vai trazer a paz. Não. Ele vai ter, nós vemos que será o anticristo, a besta e o falso profeta. São três. Então ele pode ter pessoas que na Europa que irá ajudar ele, mas o inimigo principal que é o anticristo de Deus e contra Israel, ele virá do Oriente Médio. Quando você lê esse livro, se você tiver a oportunidade, compre esse livro. Eu não estou ganhando nada para falar da editora Chamada, mas os livros da editora Chamada são realmente obras sérias. Não digo que as outras não são, não é isso. Mas eu digo que são realmente livros que trazem um despertar muito grande para quem é cristão. Então eu indico esse livro aqui, O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações. Que você vai começar a entender as profecias bíblicas que está em Ezequiel, em Isaías, em Zacarias e em próprio Apocalipse a respeito do anticristo, quem são os inimigos de Israel e os últimos dias. Esses dois livros eu recomendo e recomendo muito, porque terá um grande valor na sua biblioteca. Então, fica aí a dica da editora Chamada, Apostasia Vindoura e O Dia do Juízo, o Islã, Israel e as Nações. Bom, se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal se você é novo. E mais pra frente eu estarei trazendo mais livros, mais resenhas. Comente aí o que você achou, se você já leu esse livro, que a gente vai estar por aí, sempre tentando trazer tudo o que é de cultura cristã, livros cristãos, né, acontecimentos, mas o principal é propagar a palavra, a verdade. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.